Meu nome é Marta de Carvalho Silveira, sou doutora em História Social pela Universidade Federal Fluminense e a minha área de pesquisa é antiga e medieval. Bom, meu nome é Jonatas Ribeiro dos Santos Campos de Oliveira, sou doutorando da área de História Medieval pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, o Império Carolíngio é fundamental, principalmente nesse período da Idade Média, anterior ao século XII, que é quando há diversas organizações em termos de escolas catedralícias, e depois no século XIII as universidades, porque foi um período que antecedeu a essa grande mudança que vem no século XII, né? Carlos Magno, ele estava muito interessado em estabelecer um império, então, por conta disso, ele investiu em uma corte, né? Uma corte forte, uma corte poderosa, pelo menos culturalmente, né? Que conseguisse garantir, de alguma maneira, uma certa unidade em termos culturais. E um dos ganhos do Império Carolíngio foi justamente a utilização das letras capitulares, que eram as ordens do imperador. Essas ordens eram escritas e veiculadas para todos os locais do Império, né? Isso garantia, de certa forma, a uniformidade da justiça, coisa difícil naquele momento, já que os povos que eram dominados, cada um deles tinha um direito próprio. Bom, o Império Islâmico, ele sem dúvida, pensando de uma forma bem fragmentar, né? É difícil nós falarmos de um islamismo, mas sim de vertentes do Islã, são a forma de organização dessa educação dentro do Islã. Fundamentalmente, a partir do século VII até o século IX, nós vamos ter grupos reunidos em mesquitas com uma liderança, uma figura local, com um valor, né, um capital simbólico reconhecido para falar justamente questões relacionadas à religião, né, ao árabe, lógicas culturais, palestras, né, dentre outros elementos, lerem livros. A partir do século X, nós vamos ter uma escola primária, né, voltada já para uma educação relativamente mais institucional. É muito difícil falar de uma instituição bem organizada, mas de uma instituição, escolas que vão ser anexas a essas mesquitas, chamadas maktabs. E dentro de um universo maior, pensando a importância dessa educação no Islã, eu acho que é justamente trabalhar a ideia do diferente, do outro, dessa construção das múltiplas formas de educação. Parece que tem o mundo cristão e o mundo muçulmano. Eu acho que isso vem muito daquela coisa de pensar que a Idade Média é algo separado da Antiguidade, né? Uhum. É o fato, sim, que o islamismo começa na Península Arábica, e nesse momento de expansão há, de fato, um contato maior entre essa comunidade árabe, muçulmana, e o Ocidente medieval, né? Mas a gente não pode esquecer que os árabes, quando foram ocupando territórios, quando foram dominando regiões, eles o fazem em cima de culturas que já estão ali há muito tempo, né? Então, que estão ali desde a antiguidade, né? Que também tem uma herança romana, né? Muito forte, helenística, né? Quando a gente pensa justamente essa lógica de um encontro, assim como você bem falou, a aparência de algo estanque colocado, né, no senso comum, não é. É muito difícil nós fazermos uma dissociação plena ou marcar momentos de encontros, grandes encontros. Isso é muito difícil. O cristianismo, de certa forma, ele participa dessa formulação também do Islã, Sim. né? Ele está na origem do Islã. Em que momento? É muito difícil dizer. Mas o que a gente percebe é que elementos do Islã bebem em questões cristãs já presentes. É interessante destacar que nesse momento de expansão, o entorno do Mediterrâneo ele é ocupado e principais rotas de comércio são ocupadas justamente pelo Islã. Então essa troca, eu diria que ela se potencializa ao longo do século 7, 8, 9, por aí vai. Fazendo uma comparação, né, entre os modelos de educação do Islã, né, e carolíngio, imagino que o modelo de educação do Islã não seja tão simples de ser mapeado. O que a gente percebe
é que, pelo menos, a forma como essa educação ocorria, e aí ocorre das diversas maneiras ou mais próxima de uma institucionalização, está justamente relacionado ao que eu antes havia falado um pouco, que é uma figura central, né, que de alguma forma coordena um grupo de reflexão, um debate. No século X, XI, nós começamos a ter grandes mesquitas já funcionando como universidades, né, chamadas de madraças. A primeira universidade, em tese, fundada por uma mulher, e é interessante pensar nisso, os professores eram mulheres também, elas participavam dessa vida acadêmica, né, diferente de muita realidade do que a gente vai ver um pouco no Ocidente. Mas essa primeira universidade ela vai ser fundada em 859. A educação no Império Carolíngio, a coisa é um pouco diferente, né? A sensação que você tem está se iniciando um processo de educação mais formal ali naquela região. E o momento do Império Carolíngio é justamente quando a igreja toma para si, né, essa formalização da educação, principalmente ligada ao clero, né, e aos monastérios. Então, os monastérios passam a ser os centros de saber, né? Mas você vê ainda uma tendência, distintamente do Islã, né, de estar muito restrita aos textos da tradição cristã, às Sagradas Escrituras, né? Muito pouco voltada para esse lado que a gente poderia dizer mais científico, né, que o Islã tem.